O líder do Império Mongol, Gengis Khan, tem uma história verdadeiramente épica, que até ganhou destaque nas telas do cinema. De uma infância repleta de dificuldades, Gengis se tornou um dos líderes mais influentes da Ásia, conquistando um território que se estendia por aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados, superando até mesmo o tamanho do Império Romano. No entanto, sua trajetória também é marcada por conflitos sangrentos, sendo responsável pela morte de milhões de pessoas. Neste vídeo você conhecerá 15 atos bizarros cometidos por Gengis Khan contra seus inimigos. Mas antes de adentrarmos nesses fatos, vamos contextualizar um pouco. Gengis Khan nasceu na Mongólia por volta de 1162, e seu nome real era Temujin. Quando nos referirmos a Temujin neste vídeo, estaremos falando de Gengis Khan. Temujin era filho de Yesugei Bagatur, líder da tribo Borjigin, que acabou sendo envenenado pelos tártaros. Após a morte de seu pai, sua mãe, Hoilun, foi isolada dos eventos da tribo, pois, sendo viúva, não era considerada parte do clã. Com isso, Temujin, sua mãe e seus irmãos passaram a viver nas estepes, sobrevivendo da caça. Sua mãe incentivou o filho a buscar vingança por toda aquela situação, desencadeando assim sua jornada em busca de liderança. Agora, vamos explorar alguns dos bizarros feitos desse líder lendário. Número 1. Ele executou o próprio irmão. Existem duas versões distintas sobre o desentendimento entre Temujin e seu meio-irmão, Bekter. Alguns afirmam que a briga foi motivada pelo fato de Bekter ter pescado um peixe e o comido escondido, sem dividir com a família que também sofria com a fome. Outros sugerem que o conflito surgiu porque Temujin não tolerava mais as ordens autoritárias que seu meio-irmão mais velho impunha à família. Com a saída do rival de cena, Temujin vislumbrava uma nova posição de poder. De qualquer forma, ele executou Bekter com uma flecha e gradualmente iniciou sua ascensão. O pontapé inicial para sua liderança aconteceu quando sua esposa, Bort, foi sequestrada pela tribo Merkit. Quando os inimigos cercaram o local onde Temujin, sua mãe, seus irmãos e esposa viviam, sua mãe Hoilun, que já havia sido sequestrada no passado, sabia exatamente o que eles buscavam. Por isso, decidiu entregar a nora para que a tribo deixasse sua família em paz. Temujin obedeceu ao desejo de sua mãe e levou Bort até as montanhas para deixá-la lá. No entanto, ele se arrependeu e começou a planejar uma forma de resgatar a amada, o que deu origem à primeira batalha, que será abordada em breve. Número 2. Ele executou o seu melhor amigo. Se ele não teve piedade nem de seu próprio irmão, quem dirá dos amigos? Temujin e Jamukha eram amigos de infância e fizeram um pacto de sangue, tornando-se inseparáveis. Jamukha até mesmo ajudou Temujin a resgatar sua esposa quando ela foi sequestrada pelos Merkites. No entanto, após esse evento, suas relações começaram a se deteriorar, pois ambos tinham ambições de poder e desejavam ser os únicos a comandar um império. Temujin naturalmente emergiu como líder, e novas campanhas começaram a ser lideradas por ele. Jamukha, sentindo-se preterido, decidiu unir os clãs contrários a seu amigo e atacou o território de Temujin, forçando-o a se exilar na China por 10 anos. Essa batalha arranhou a imagem de Jamukha com algumas tribos mongóis, já que ele executou vários seguidores de seu antigo amigo. Mas Temujin foi criado com a ideia de vingança a qualquer custo. Assim, quando surgiu a oportunidade de uma revanche, ele não hesitou. Reunindo seus homens, Temujin planejou um ataque ao território comandado por Jamukha, mas usou uma estratégia inteligente. Consciente de que seu exército era menor, instruiu cada soldado a acender mais tochas do que o habitual durante o ataque noturno, criando a ilusão de que tinha mais homens do que realmente possuía. Aterrorizado pela suposta superioridade numérica do inimigo, Jamukha fugiu, mas acabou sendo entregue por alguns de seus próprios homens, que decidiram apoiar Temujin na batalha. Os mongóis seguiam rigorosamente a regra de não derramar sangue nobre, então Jamukha foi executado por meio de uma técnica chamada morte sem sangue, na qual a coluna vertebral é quebrada sem provocar hemorragia. Número 3. Gengis Khan odiava traidores. Os homens que entregaram Jamukha acreditavam que ao denunciarem o antigo líder estariam livres de uma possível execução, mas estavam enganados. Antes de ordenar a execução de Jamukha, Temujin deu a ordem para que todos fossem decapitados, com Jamukha obrigado a assistir.
Gengis Khan costumava dizer que nunca se deve confiar em traidores. Portanto, sempre que ocorria uma situação como essa, ele não só ordenava a execução do nobre do império, mas também do responsável por entregar seu antigo líder. Está gostando das curiosidades sobre Gengis Khan? Quer ficar por dentro de mais vídeos incríveis como este? Inscreva-se agora mesmo no nosso canal no YouTube. É grátis e sua inscrição nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Não perca tempo, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Número 4. Espalhou notícias falsas. Apesar de reagir aos inimigos com inteligência, força e crueldade, Temujin costumava oferecer aos rivais a opção de se renderem antes de iniciar um ataque. Caso não obedecessem, ele e seus homens partiriam para uma batalha brutal. No entanto, Temujin também se aproveitava da reputação que construiu para amedrontar os adversários. Intencionalmente, Gengis Khan deixava circular boatos sangrentos para que os outros temessem sua fúria, o que em alguns casos, ajudava a evitar conflitos ou deixava os impérios alvos de seus ataques ainda mais apavorados. Entre os truques de Gengis Khan, se incluem os falsos recuos durante as batalhas, estratégia utilizada para dividir o exército inimigo e atacá-lo por trás quando estivesse mais vulnerável. Número 5. Retaliou os tártaros. Gengis Khan prometeu vingar a execução de seu pai e cumpriu sua palavra. Para isso, decidiu aliar-se a On Khan para conquistar o território tártaro. Após dominar a região, ordenou a execução de todos os tártaros que fossem mais altos do que um eixo de carroça, poupando apenas algumas mulheres e crianças. Número 6. Eliminou o poder de várias tribos. Em 1206, Temujin foi escolhido como chefe em uma assembleia de líderes das tribos das estepes mongóis. Foi quando recebeu o título de Gengis Khan, que significa soberano supremo. Pela primeira vez, todas as tribos da Mongólia estavam unificadas, obedecendo a um líder acima de todos, com as mesmas regras e um único exército. A partir disso, o serviço militar deixou de ser facultativo, recrutando qualquer homem entre 14 e 60 anos. Os soldados recebiam parte das recompensas adquiridas em campanhas, como alimentos, tecidos, metais preciosos e até escravos. Os mongóis saqueavam as cidades rivais e enfrentavam contra-ataques. Após algum tempo, Gengis Khan desenvolveu uma estratégia para evitar ataques, executando líderes tribais para deter confrontos futuros e incorporar as tribos sem líder à sua, até que se tornassem grandes o suficiente para declarar independência como nação. Ele buscava conquistar mais terras e não poupava esforços para prejudicar seus inimigos, visando erradicar seu poder e tornar-se um líder mundial. Para isso, os mongóis adotavam táticas devastadoras, como destruir canais, inundar cidades e devastar pomares e poços. Em uma batalha, Gengis Khan, sabendo que seus homens não poderiam derrubar uma muralha, desviou o curso de um pequeno rio para destruir a proteção da cidade. Número 7. Vingou sua caravana. No império de Gengis Khan, o comércio desempenhava um papel crucial. Nessa época, as pessoas começaram a adquirir alimentos, livros e tecidos de outras partes do mundo, enquanto o conhecimento sobre a pólvora se difundia. O território mongol era parte da Rota da Seda, por onde passavam chás, especiarias, porcelanas, pedras preciosas e mais. O líder tinha como grande objetivo expandir seus domínios por meio do comércio. Em 1218, uma caravana mongol que passava por Otrar, no Império Corásmio, acabou gerando uma grande confusão. Acusada de espionagem pelo governador Inalkuki, com a aprovação do sultão Mohammad, os mongóis foram executados e seus bens confiscados. Um sobrevivente relatou o ocorrido a Gengis Khan, que enviou diplomatas mongóis e um muçulmano para exigir punição a Inalkuki. O sultão preferiu retaliar, executando o muçulmano e cortando as barbas dos mongóis, considerado um grande insulto. Transtornado, Gengis Khan sitiou Otrar em um cerco que durou cerca de 5 meses, até que Karacha, um subcomandante da cidade, traiu seu clã e abriu os portões. Os mongóis invadiram e não deixaram sobreviventes, indiscriminadamente. Inalkuki, por um tempo, escapou dos mongóis, mas acabou sendo capturado. Rumores sugerem que foi executado com prata derretida, derramada em seus olhos, ouvidos e boca. Número 8. Utilizou escudos humanos. Como parte de sua vingança pela morte de sua caravana em Otrar,
Gengis Khan decidiu por fim de uma vez por todas ao Império Corásmio. Ele escolheu atacar Samarcanda usando inimigos capturados como escudos para seus homens. O líder compreendia que ao instilar terror naquele território, fazendo com que atirassem contra seu próprio povo, abalaria a moral do exército inimigo. Número 9. Fez cabeças rolarem. Como se o pânico entre os inimigos não fosse o bastante durante o ataque a Samarcanda, Gengis Khan ordenou que seus homens catapultassem as cabeças dos inimigos capturados sobre as muralhas da cidade. É importante ressaltar que os mongóis também atacaram outras cidades do Império Corásmio, como Bukhara e Urgente. Número 10. Fez um peculiar garimpo de joias. A campanha pelo Império Corásmio literalmente trouxe riquezas para Gengis Khan. Logo após conquistar Samarcanda, foi a vez de tomar a cidade de Termés, no sul do Uzbequistão. Khan ofereceu aos habitantes a oportunidade de se renderem, mas eles recusaram, acreditando que a cidade estava segura contra qualquer ataque. Foi um erro grave, pois após 2 dias de cerco, a cidade foi invadida. Gengis Khan então ordenou que seus soldados capturassem todos os cidadãos e os agrupassem em um campo aberto. Em seguida, cada soldado recebeu uma cota de pessoas a serem executadas. Após o massacre, uma mulher foi vista tentando fugir, mas foi capturada. Antes de ser executada, ela revelou que havia engolido uma grande pérola e que eles poderiam ficar com ela se a poupassem. Depois de executarem a mulher, os soldados verificaram seu corpo e descobriram que ela não mentiu. Ao perceber a quantidade de joias que ela havia engolido, Khan ordenou que os soldados examinassem os corpos de todos os abatidos em busca de mais pérolas ou joias. Número 11. Fez pirâmides de restos mortais. As campanhas dos mongóis na China se estenderam por mais de 70 anos, mas Gengis Khan foi o ponto de partida para esse longo período. Quando ele e seus homens decidiram invadir, os chineses não acreditaram, confiando na Grande Muralha para manter os mongóis afastados. Aproveitando-se da divisão na China após a queda da dinastia Tang, os mongóis atacaram pela parte sul, controlada pela dinastia Jin, onde ficava a capital, Zhonggu, conhecida por suas riquezas, o que atraía Khan. Para subjugar a população, os mongóis os deixavam passar fome, interceptando os suprimentos, provocando desespero. Eles só pararam quando finalmente invadiram, incendiaram e destruíram tudo. Para impressionar seus rivais, em 1215, após um cerco de 3 anos, Gengis Khan também conquistou Pequim. Para marcar o território, ergueram pirâmides fora da cidade, feitas com os ossos das pessoas executadas durante a conquista. Número 12. Esmagou inimigos até a morte. Embora a Batalha do Rio Cauca, em 1223, não tenha sido diretamente liderada por Gengis Khan, seus generais, Geb e Subedei, representaram o Império Mongol. Mesmo em menor número, os mongóis demonstraram grande habilidade e agilidade com sua cavalaria, derrotando uma aliança de príncipes russos e o clã dos Comanos. Usando táticas de falsos recuos, eles atacaram novamente no momento certo, enquanto uma pequena tropa de 1000 homens segurava o inimigo. Após 9 dias de batalha, os mongóis atacaram com força total, os Comanos fugiram e os russos ficaram desesperados. Diante disso, os russos buscaram um acordo, recuariam se fossem poupados do massacre. Os mongóis concordaram, mas mentiram. Todos os príncipes e nobres foram executados de maneira peculiar, colocados sob uma estrutura de madeira onde os mongóis celebravam a vitória, comendo, bebendo e dançando, enquanto os nobres eram esmagados até a morte. Número 13. Era o terror das mulheres. Gengis Khan, conhecido por ter muitas esposas, sempre esteve cercado de mulheres, muitas das quais eram consideradas troféus de suas conquistas em batalhas contra outros povos, preferencialmente virgens. Vale ressaltar que em muitas culturas da época, as mulheres eram poupadas em batalhas para serem dadas como esposas aos soldados. Há relatos de que algumas mulheres optavam por tirar suas próprias vidas para evitar casamentos forçados com Gengis Khan ou com membros de seu clã. Naquela época, as filhas eram frequentemente tratadas como mercadorias pelos pais, usadas para formar alianças ou pagar dívidas e resolver conflitos. No entanto, no caso das filhas de Gengis Khan, a dinâmica era um pouco diferente. Seus noivos rapidamente ganhavam prestígio e poder, mas isso geralmente era de curta duração. Ao contrário dos costumes comuns da época, onde era aceitável para um homem ter várias mulheres,
Os relacionamentos com as filhas de Gengis Khan eram monogâmicos, garantindo assim a continuidade da linhagem Gengis no trono e eliminando qualquer possibilidade de competição. Embora os rapazes ganhassem prestígio com o comando em campanhas, muitos deles não conseguiam desfrutar plenamente desse status, já que a maioria acabava perdendo suas vidas precocemente. Número 14. Lançou sua ira contra os Tanguts. O Império Tangut, também conhecido como Xixia, era uma superpotência com grandes cidades, incluindo uma universidade e um poderoso exército. Em 1209, tornou-se alvo de mais uma campanha de Gengis Khan, que buscava expandir seus domínios. Os Xixia tentaram formar uma aliança com a dinastia Jin para resistir ao intenso ataque, porém não obtiveram sucesso. Em 2 anos, os mongóis conquistaram o território, mas um novo conflito surgiu posteriormente. Havia um acordo estabelecido de não agressão entre os mongóis e os Tanguts, contudo, este acordo foi quebrado quando os Tanguts se recusaram a enviar seu exército para auxiliar Gengis Khan em uma campanha. Essa recusa deixou o líder mongol extremamente irritado, resultando na destruição da capital Tangut e na incorporação definitiva ao Império Mongol. Número 15. Morte em seu enterro. Mesmo após sua morte, Gengis Khan não permitiu paz para aqueles ao seu redor. Quando os líderes mongóis faleciam, eram acompanhados em cortejo por 50 soldados que tocavam tambores, cornetas e outros instrumentos até o local de sepultamento. No entanto, havia um detalhe crucial nesse ritual: os líderes eram enterrados em segredo. Qualquer cidadão que cruzasse o caminho da procissão tinha sua sentença de morte garantida, assegurando que o segredo fosse mantido. Após o enterro de Gengis Khan, os 50 soldados que conduziram o cortejo foram executados por outros 50 integrantes do exército. Esses últimos, por sua vez, também foram mortos para garantir que a informação permanecesse preservada. Estima-se que Gengis Khan seja responsável pela morte de cerca de 40 milhões de pessoas ao longo de sua liderança. Sob seu comando e o de seus descendentes, as tribos mongóis embarcaram em campanhas militares que conquistaram terras por toda parte, abrangendo desde a atual Rússia, Ucrânia, Hungria, Polônia, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, China e Coreia, indo até sudeste da Ásia, Pérsia, Síria, Turquia, Índia e até o Iraque. Gengis Khan marcou a história, tornando-se um dos maiores governantes do planeta, capaz de unificar as tribos nômades da Mongólia e erguer um poderoso império. Gostou de saber sobre a incrível história de Gengis Khan e suas conquistas épicas? Se sim, comente o que mais te impactou neste vídeo. E não esqueça, clique no botão de gostei se você ficou impressionado com o legado desse grande líder. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender sobre essa fascinante figura histórica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações, lembrando que isso é de graça e nos ajuda muito. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas opiniões e perguntas. Estamos ansiosos para interagir com você.